leremos neste momento, para nossa edificação, no livro do Apocalipse, capítulo 2. Nós leremos do verso 1 ao verso 7. Apocalipse, capítulo 2, versos de 1 a 7. A carta à igreja em Éfeso. Apocalipse 2, de 1 a 7, nos diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. No último dia 12, a Igreja Presbiteriana do Brasil completou 162 anos. Esta jovem senhora de 162 anos. No dia 12 de agosto de 1859, desembarcava no porto do Rio de Janeiro um jovem missionário por nome Ashbel Green Simonton. E a partir de então estabeleceu de maneira definitiva o presbiterianismo aqui no nosso Brasil. Com certeza, para nós que somos membros da Igreja Presbiteriana, é um grande privilégio nós comemorarmos essa data tão importante e podermos dizer assim como Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Com certeza, Ele plantou a igreja aqui e Ele é que a tem sustentado até este momento, e nós somos totalmente dependentes da graça dEle para continuarmos, para comemorarmos outras oportunidades como esta. Alguns anos atrás, salvo engano, 2014 ou 2015, num dos aniversários da IPB, foi escrito por um pastor presbiteriano uma pastoral com a seguinte pergunta: até quando viverá a Igreja Presbiteriana do Brasil? Até quando viverá a Igreja Presbiteriana do Brasil? E nessa pastoral ele desafia o povo de Deus a fazer uma reflexão sobre o caminhar da igreja, sobre o seu dia a dia, sobre o seu papel aqui neste mundo, em meio a esta sociedade. Com certeza, em um momento como este, em que nós comemoramos 162 anos, é o momento de nós nos alegrarmos, agradecermos ao Senhor pelo privilégio de servi-lo, agradecer as bênçãos recebidas até aqui, as dificuldades que a igreja enfrentou durante esses anos, mas vem rompendo, vem vencendo, vem caminhando e vem sendo instrumento nas mãos do Senhor. Mas em momentos assim, se faz necessário um autoexame, quem sabe um check-up, para ver como está a saúde espiritual da igreja. Não é assim que nós fazemos com a nossa saúde? De tempos em tempos,
Vamos ao médico, pedimos todos os exames, fazemos uma bateria de exames, fazemos um check-up ou uma verificação completa para ver como é que está a nossa saúde. Isso deve acontecer de maneira especial num momento como este, momento de comemoração, momento de festa. A igreja é um organismo vivo, e como organismo vivo, ela é dinâmica, ela não para, ela não estaciona, ela está sempre em movimento, ou para frente ou para trás. Ela está sempre em movimento, ela não estaciona, ela não para, ela é dinâmica. Acontece que esse check-up deve ser feito seguindo as orientações do Senhor da igreja. Ele é que deve, com as suas orientações, mostrar para nós como realmente nós estamos como igreja, porque nós erramos nas nossas avaliações. Às vezes eu olho para mim como igreja, como servo de Deus, e faço a minha avaliação. E ela muitas vezes é enganosa, porque nós somos por demais compassivos conosco mesmos. Às vezes nem tanto com os outros, mas conosco nós somos muitas vezes muito compassivos. E ela deve seguir, ou nós devemos seguir nesse check-up, as orientações do Senhor Jesus, o Senhor da igreja, aquele que deu a sua vida por ela, comprando-a com o seu precioso sangue. E na primeira carta do apóstolo Pedro, falando sobre a igreja, sobre o Senhor da igreja, capítulo 1, versículos 18 e 19, o apóstolo Pedro diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então ele é o Senhor da igreja, ele é o dono da igreja, ele a comprou com o seu precioso sangue. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, principalmente para as 7 cartas enviadas às igrejas que estavam na Ásia Menor, ali fica bem claro que foi feito pelo Senhor da igreja um check-up naquelas igrejas, 7 igrejas da Ásia. Ele faz um check-up, depois, através do apóstolo João, envia o resultado desse diagnóstico a cada uma daquelas igrejas. E aí ele aponta a realidade espiritual de cada uma delas. Cada uma delas recebe uma carta enviada, ou escrita e enviada por João, o apóstolo João, quando ele estava exilado na ilha de Patmos, e essas cartas vão ali como um resultado do check-up feito pelo Senhor da igreja. A cada igreja ele se apresenta de uma maneira, de acordo com a realidade que viviam aqueles irmãos. A igreja de Éfeso, ele se apresenta como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. De acordo com o capítulo 1 de Apocalipse, verso 20, fica bem claro ali que essas estrelas são os líderes, os pastores da igreja, e os 7 candeeiros são as igrejas. O Senhor está ali presente, ele anda no meio delas. Dessas 7 igrejas, 4 delas recebem elogios e críticas. As igrejas de Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Ele fala das qualidades, das virtudes, mas depois, num momento, ele diz: tenho, porém, contra ti. Essas 4 igrejas. 2 delas recebem somente elogios. Você não vai encontrar essa palavra de repreensão, tenho, porém, contra ti. São as igrejas de Esmirna e Filadélfia. E uma dessas igrejas, que inclusive olhava para si e se sentia saudável, só há críticas. É a igreja de Laodiceia. Eles olham para si e se consideram nota 10, pelo menos 9,999. E o Senhor olha para eles
diz: olha, a situação não é bem assim. Depois desse exame, avaliando tudo, essa não é a situação da igreja. Então, 4 críticas e elogios. 2 somente elogios e 1 somente crítica. Estavam a ponto de ir literalmente para a UTI. E eles se sentiam bem. Olhavam para si e sentiam que a saúde vai bem, obrigado. Após identificar-se para os irmãos, os crentes de Éfeso, o Senhor, em primeiro lugar, reconhece as virtudes daquela igreja, a virtude daqueles irmãos, e elogia, não somente reconhece, mas elogia a atitude deles. E ele faz isso usando 3 substantivos: obras, labor e perseverança. Obras aqui é um substantivo que abrange a vida na sua totalidade. O Senhor Jesus conhecia tudo em detalhes naquela igreja. Ele conhecia a sua liderança, ele conhecia os pastores, ele conhecia cada membro, ele sabia tudo em detalhe em relação àqueles irmãos. Porque ele estava ali presente, ele andava no meio daquelas igrejas. Mas ele elogia também o labor. E labor é uma palavra que significa trabalho, esforço árduo. E quando nós pensamos em trabalho, aqui é um trabalho que leva à exaustão, um trabalho até ao esgotamento. Não é somente trabalhar, é trabalhar até a exaustão. E aqueles aqui que assistiam há algumas décadas à Fórmula 1 se lembram de um grande prêmio da Fórmula 1 em Interlagos, quando o Ayrton Senna, depois de correr as últimas voltas somente com a 6ª marcha do carro, aquilo provocou nele um desgaste tão grande que quando ele cruza a barreira, quando ele atravessa a chegada, recebe a bandeirada, ele teve que ficar 20 minutos dentro do carro, dentro do cockpit, recebendo assistência médica para ter condição de subir no pódio e, com muito esforço, levantar o troféu da vitória. Esse é um exemplo da palavra labor para a igreja de Éfeso. É trabalho até ao esgotamento. Esse era o trabalho daqueles irmãos e isso é elogiado pelo Senhor. Mas ele elogia também a perseverança daqueles crentes. Perseverança significa constância, firmeza, persistência. Persistência, não mudar de intenção ou orientação, permanecer. Ser crente em Éfeso não era muito popular. E muitos crentes estavam sendo perseguidos e até mortos por causa do nome de Cristo, mas mesmo assim eles perseveram. Além disso, ele elogia também o zelo com caráter cristão, que diz que eles não podiam suportar homens maus, eles eram zelosos quanto ao caráter cristão, eles eram extremamente zelosos quanto à questão doutrinária. Apareceram alguns ali se dizendo apóstolos, e eles foram testados, foram provados e achados mentirosos. Eles eram zelosos com a questão da doutrina. O Senhor Jesus também elogia a firmeza na fé daqueles irmãos. Eles suportaram provas, suportaram dificuldades, lutas por causa do nome de Jesus e não esmoreceram e não se entregaram. Durante os 2 primeiros anos que eu trabalhei como evangelista no estado de São Paulo, eu auxiliei um pastor por nome Silas Daniel. Já faz um bom tempo, e eu me lembro bem de o pastor Silas repetia sempre: Deus não é pai coruja. Deus não é pai coruja. Isso ele se referia ao fato de não esconder os erros dos filhos por debaixo do tapete. Ele dizia: Deus não é pai coruja. Ele não esconde o erro dos seus filhos por debaixo do tapete. E assim procede o Senhor Jesus nessa avaliação que ele faz da igreja de Éfeso. Ele elogia
Ele aplaude a atitude daqueles irmãos, o labor, a perseverança, o zelo doutrinário, as obras, a vida de consagração, mas num determinado momento ele trata de um problema seríssimo na vida daquela igreja. Eles haviam abandonado o primeiro amor. Haviam abandonado o primeiro amor. Aqueles crentes não amavam mais a Cristo como deveria. Não amavam mais a Cristo como no passado. Era uma igreja jovem ainda, mas havia abandonado o primeiro amor. O alerta do Senhor àquela igreja é porque se eles permanecessem no caminho que eles estavam seguindo, ele diz, olha, as consequências serão danosas. Eu moverei deste lugar o teu candeeiro. Assim como ele elogia aquela igreja usando 3 substantivos, agora ele dá a receita. É como o médico que examina, encontra o problema e diz, agora, isso aqui é a receita, são os medicamentos que você terá que tomar. É a cura, se possível, para o seu problema. O Senhor Jesus, então, receita para aquela igreja 3 verbos: lembra, arrepende e volta. Versículo 5. Versículo 4, ele diz, tem porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te, pois, de onde caíste. Aqui vem à nossa mente o filho pródigo. Quando ele sai da casa do pai, vai embora, e depois quando ele começa a passar necessidades, vem à mente os tempos na casa do pai. Ele lembra como ele era bem tratado, como ele era amado, o cuidado paternal. Ele diz, até os jornaleiros do meu pai têm uma vida melhor do que eu. O que eu estou fazendo aqui? Primeira coisa, lembra de onde caíste. Não onde, mas de onde. Você estava lá em cima, agora vocês estão aqui embaixo. Estão comendo alfarrobas, literalmente. Literalmente. O segundo verbo é arrepender. Mudando a maneira de pensar, mudou ou muda-se a direção a seguir. É o que o filho pródigo faz. Ele diz, olha, eu estava nessa direção, agora eu devo retornar, eu devo voltar à casa do meu pai. E ele levanta e vai embora. E diz para o pai, olha, recebe-me como um dos teus jornaleiros. Para mim está bom demais. Lembrar, arrepender e voltar. Voltar é ter o coração aquecido novamente pelo fogo do Espírito Santo, restaurando o amor abandonado, este amor que os impulsionava à prática das primeiras obras. Este amor que os constrangia, que levava eles a praticarem o que praticavam e depois eles abandonaram tudo. E aí, depois de passar a receita para aqueles irmãos, o Senhor conclui com um apelo, uma ameaça e uma promessa. O apelo é quem tem ouvidos, ouça. E aí eu me lembro de quando eu era criança, bem pouco tempo, quando a minha mãe falava as coisas e a gente não obedecia, e ela dizia, sabe qual é o seu problema? É que o que eu falo entra aqui e sai aqui, ou às vezes nem entra aqui. Ela disse, esse é o seu problema, você não ouve, que bom que você me ouvisse. E tinha hora que ela dizia assim, olha, se eu pudesse, eu abriria a sua cabeça e enfiava isso lá dentro. Isso é inculcar, literalmente enfiar dentro da cuca. Ela disse, se eu pudesse eu fazia isso, para ver se você me obedece. Quem tem ouvidos, ouça. A ameaça é, se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. E finalmente, a promessa, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Claro que este prêmio pela vitória não seria por mérito daqueles irmãos, pelos méritos de Cristo, mas ele diz, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. É importante, como eu disse no início, num momento como esse, nós avaliarmos a nossa vida como igreja.
E às vezes eu fico pensando se essa carta fosse endereçada hoje à PIPG, se ela fosse endereçada hoje à primeira igreja presbiteriana do Brasil, ou de Goiânia, desculpem, qual seria o conteúdo dela? Qual seria o conteúdo dela? Se estivesse aqui, a primeira igreja presbiteriana de Goiânia escreve, quais seriam os elogios? Quais seriam as virtudes que fariam parte dessa lista? Haveria críticas? Quais seriam ou não haveria? Como seria o conteúdo dessa carta se ela fosse endereçada hoje para nós? Que lições nós podemos aprender com a igreja em Éfeso para a realização desse autoexame como Igreja Presbiteriana do Brasil quando nós comemoramos 162 anos de história? Com certeza nós temos aqui muitas lições, mas eu quero destacar somente duas que eu considero essenciais. A primeira delas é a importância de nós hoje como igreja imitarmos os crentes de Éfeso quanto às suas virtudes. A importância de imitarmos os crentes de Éfeso quanto às suas virtudes. Obras, labor, perseverança, zelo com caráter cristão, zelo doutrinário, firmeza na fé. Importância de imitarmos. Olharmos aqui para essa carta, para esse diagnóstico, para esse autoexame feito pelo Senhor da igreja e imitarmos. Como Paulo, ao escrever à igreja de Corinto, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Segunda lição importantíssima é sobre a atenção quanto ao risco de cairmos no mesmo erro. O risco de cairmos no mesmo erro da igreja de Éfeso. Isso pode acontecer conosco. De repente nós podemos ter uma vida muito comprometida, zelosa, cheia de obras, labores, mas o nosso coração muitas vezes está gelado, frio. Nós estamos fazendo algo muitas vezes de maneira mecânica. Colocamos no piloto automático e seguimos. Eu já não tenho mais aquele fervor de antes, aquele compromisso que eu tinha com a palavra do Senhor, com os cultos que eu não perdia por nada, com os estudos bíblicos que eu saía do serviço e às vezes vinha cansado para a igreja, nem para casa eu ia, do tempo de oração. Eu gastava muito tempo em oração. Eu falava do Evangelho. Se a pessoa falasse sobre política, na sequência eu falava do Evangelho. Se ele falasse de futebol, eu falava sobre futebol, mas depois eu concluía com o Evangelho. E hoje, não pregamos mais. Falamos de política, da realidade, do STF, que é o assunto do momento, mas não falamos de Jesus. Queremos um mundo melhor, um mundo mais justo, mas não falamos do Evangelho. Não falamos do Evangelho. A importância de imitarmos os crentes de Éfeso quanto às suas virtudes. E a atenção quanto ao risco de cairmos no mesmo erro. Por isso aquele pastor escreve: até quando viverá a Igreja Presbiteriana do Brasil? Que Deus possa nos abençoar, continuar abençoando e sustentando, para que nós possamos comemorar ainda muitos anos de vida, sendo agência do reino, sendo instrumento nas mãos do Senhor para a glória dele.